música, interação e reflexão de temas. Programa uma realização do Seminário Diocesano de Macapá. Programa Toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos. Programa Vinde Vede. Estamos aqui às 2:04 da tarde. Chegando agora aqui o Padre Fábio e o nosso convidado. Vou falar dele daqui a pouco. E estamos aqui nesse período triste, né? Tivemos agora a morte do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, né? A sede estava vacante. E para falar um pouco sobre dele e falar sobre outras coisas, estamos aqui recebendo o Padre Agenor, né? Que além dele ser pároco, né? Padre, eu vou pedir para o senhor se apresentar daqui a pouco, dar a sua bênção, esse programa que começa agora. Mas o que mais tem de curiosidade aqui entre os jovens é que o senhor foi comentarista da Rádio Vaticano. Boa tarde, meu querido amigo. Boa tarde. Seminarista, boa tarde você que está operando aqui conosco, você querido ouvinte que está sintonizado na nossa rádio diocesana aqui da cidade de Macapá. Para mim é um prazer grande poder estar aqui, não é, conhecendo o seminário. Fui bem acolhido pelo Padre Fábio, que coordena, né, e que direciona aqui a rádio. Então, muito boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês. Pois seminarista, eu tive a oportunidade, quando estudava em Roma, de fazer, não é, vários programas na Vatican News, na Rádio Vaticano. Então foi uma experiência fantástica na minha vida no período de 2019, ali junto com o Silvonei, junto também com toda a equipe da rádio, não é? O Raimundo, a Marilene. Então foi uma experiência ímpar na minha vida. Muito legal. Eu que sou ouvinte da Rádio Vaticano há muito tempo, acho que desde criança. Eu sempre ouvia com meu pai e agora, né, o Vatican News, que utiliza mais da transmissão pelas redes sociais, pelo YouTube, né? Então, você falava, não é, da passagem do nosso querido Papa Francisco. Sim. Não é? Ele fez grandes reformas, não é? O Papa Francisco, em seu legado, um legado para dentro da igreja e para fora. Então, dentro da igreja, o sistema de comunicação, por exemplo, ele integrou em um único prédio, ali na entrada da Avenida da Conciliação, que dá de frente para a Basílica São Pedro. Então, todo aquele prédio está ali, todo o centro de comunicação. Então, uniu, não é, a Vatican News, a Rádio Vaticano e também a gráfica, todo o setor de comunicação. Então o Papa Francisco fez, não é, essa simplificação, tornando mais tecnológico, mais moderno, para que a comunicação verdadeira chegue em tempo real, não é, a todo mundo, porque ali dentro da Vatican News se tem mais de 50 línguas, não é, aonde é transmitido para o mundo inteiro. Então, agora o sistema de comunicação da Rádio Vaticano está aí com essa potência, que é um dos legados do nosso querido Papa Francisco. Eu cheguei até a ser assinante do Lo Reservatório Romano e peguei as últimas edições em português. Depois eles devolveram o dinheiro, parou de ser impresso, né? Assim, pois a questão de contrato, né, que era feito com o Brasil, que é uma das formas de comunicação do Vaticano, que é o impresso, o Observatório Romano. Então, existe em outros países, no Vaticano, em Roma, porém no Brasil, não é, o contrato foi aspirado e não sabemos quando que vai voltar. Legal. Mas eu queria que o senhor se apresentasse e falasse de onde o senhor é pároco. Olha, para quem está ouvindo, principalmente jovem aí,
É de um lugar bem interessante. Tá bom, meus queridos amigos. Então, eu sou o padre Ageno Vieira de Brito. Eu sou padre há 13 anos, já fazendo 14. Sou da Arquidiocese de Brasília. E atualmente eu sou pároco na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios. Então temos ali um desafio, não é? Porque a esplanada do ministério está o poder federal, não é? Que governa o Brasil inteiro. Mas com a graça de Deus a gente vai tocando o barco, ali administrando a Catedral Metropolitana e também aquelas dimensões que faz parte da catedral, bem como a coordenação arquidiocesana de pastoral, que também está sobre a minha responsabilidade, e assim eu administro também desde a cúria 2 vezes na semana, fazendo esse trabalho Arquidiocese de Brasília. Ou seja, para você que está ouvindo, o padre Agenor, ele não é pároco só lá de Brasília, né, mas de uma área muito importante, né? A sua paróquia, ela pega também a parte da Praça dos Três Poderes? Tudo. A jurisdição paroquial da Catedral de Brasília abarca os 2 poderes. O poder federal, que está na Esplanada dos Ministérios, onde no fundo está o Congresso e atrás está a Praça Três Poderes. E na parte de cima, que é dividido pela rodoviária, está o poder estadual, que é o governo do Distrito Federal. Então, os 2 palácios, tanto do Buriti, que é do governo estadual, quanto o Palácio do Planalto, onde reside o Lula, faz parte da jurisdição da catedral. É emocionante tudo isso. Mas, voltando àquele assunto mais interessante ainda, né, sobre a sua atuação como comentarista, né, da Rádio Vaticano, como se deu isso? O senhor podia até falar um pouco da sua trajetória, porque esse programa Vinde Verde, o foco dele é a vocação sacerdotal, né? Um programa que é mantido pelo Seminário Diocesano, né? E eu sou um dos que está à frente agora desse programa, né? Mas o senhor poderia falar até um pouco sobre como se deu essa sua vocação, seminário, mas como o senhor chegou lá, na Rádio Vaticana? Então, em Brasília, no ano de 2003, eu peguei o jornalzinho, Folheto Povo de Deus, que é o jornalzinho litúrgico, e atrás tinha um anúncio dizendo assim: jovens que já concluíram o ensino médio ou que estão concluindo, que queiram, não é, ser padre, entrar em contato para poder participar dos encontros vocacional no seminário. Então essa foi a porta de entrada, não é, minha na arquidiocese, a partir do seminário. E naquela época eu trabalhava, naquela época eu tinha 20 anos, eu fazia concurso, tinha inclusive passado em 2 concursos no cadastro reserva, estava esperando e estava fazendo cursinho, mais cursinhos, né, preparatório, tanto para universidade. Tinha passado em geografia e história, que eu gosto muito de humanas, mas ainda não era o meu foco. Eu queria primeiro fazer um concurso, passar, para depois ir para uma universidade privada. Então esse era o meu objetivo. E nesse caminho eu atuava como jovem na paróquia, atuava também como catequista, e foi fazendo um encontro chamado a Escola de Evangelização, um desses encontros para jovens, que ali eu fui tocado, não é, com o desejo de ser padre, mas uma coisa muito íntima, muito pessoal. E quando eu peguei esse folheto Povo de Deus com esse aviso, então liguei, marquei, não é, a minha ida ao seminário, fui muito bem acolhido no seminário pelos seminaristas, fiz o encontro, fiz as entrevistas, todo o acompanhamento, então fui escolhido para poder cursar filosofia no ano próximo, ano 2024 ou 2004. Então foi esta a minha trajetória de entrada. Aí nesse período eu terminei o namoro, não é, e tranquei, portanto, a minha matrícula na faculdade e fui fazer filosofia no seminário. Passei 7 anos no seminário e mais um fora, fazendo estágio pastoral como diácono, e foi uma experiência extraordinária. O seminário sinto saudade,
do tempo para estudo, do tempo de oração, não é? Do tempo de fazer amizades, estar com os irmãos, com os colegas de turma. Para mim foi uma bênção de Deus o seminário na minha vida. Então você que está me escutando, se você sente esse apelo no coração, você também avô, você também avó, pai, mãe, incentive seus netos, seus filhos a abraçar a vida religiosa. Vale a pena. Veja o Papa Francisco, né? Uma vida inteira desgastada em favor da evangelização. E veja quem é o Papa Francisco hoje, né? Um dos líderes mais queridos do mundo. Tudo porque um dia, na sua simplicidade, em Buenos Aires, disse sim a Deus. Então, diga sim a Deus hoje e Deus fará de você um grande homem. Deus te utilizará, não é para salvar almas, não é para conduzir uma comunidade e assim fazer com que a sua palavra, a Eucaristia, continue sendo alimento para o povo hoje. Mas é interessante isso, porque foi bom o senhor ter falado sobre a questão do tempo. A gente já abordou esse tema várias vezes aqui, de que é um período longo, o período do seminário, né? Mas eu falo isso também para os meus irmãos lá do seminário, principalmente nós que somos da turma mais antiga, é que é bom curtir o momento, né? Porque se você já chega querendo que acabe logo, um dia você vai ser ordenado e vai sentir falta, como o senhor falou, desse período de estudo, esse período de semiclausura, né? Uhum. Eu sempre falo, seminarista, que a vida é um momento. Se você vive bem o momento, você viverá bem a vida, não é? Porque o ontem já foi. É como água que passa debaixo da ponte, não volta mais. O amanhã é incerto. Amanhã não saberemos se vamos vivenciá-lo. Então nós só temos o aqui e agora para podermos viver, não é? E viver intensamente. Essa minha inspiração, né, pautada nessa reflexão, vem do Papa São João XXIII, em seu livro chamado Diário de uma Alma. Ali ele apresenta o decálogo da serenidade, e dentro desse decálogo da serenidade, não é, são 10 frases, regras de vida de São João XXIII. Ele diz que uma dessas regras, não é aproveitar bem o tempo vivendo o presente. Hoje quero ser bom, hoje quero ser santo, hoje quero fazer a vontade de Deus, hoje quero me esforçar, hoje se faz um dia, se faz uma semana, se faz um mês, se faz um ano, se faz uma vida. Então, para que ter pressa e querer que o amanhã chegue se você tem o hoje para viver? Então, viva bem o hoje, que você vai lançar bases para uma história louvável, não é? E um futuro bem alicerçado. Viva o hoje, aqui e agora. Mas é interessante isso, de se planejar, né? Tornar o seu tempo útil, mas ao mesmo tempo saber aproveitar, não criar essa ansiedade. Hoje, um dos grandes problemas psicológicos, né, da nossa era é a ansiedade, né? Essa necessidade do imediato, mas de curtir. Agora, o senhor como pároco, né, eu diria até que pároco de uma região bem peculiar do nosso país, uma parte central. Eu mesmo já fui muito em Brasília, eu sei como aquela cidade é bem movimentada, principalmente nas quinta-feiras à tarde, como hoje, né? O aeroporto JK lotado, assim. A minha dúvida é como é o seu dia a dia, a sua relação com os poderes seculares, né, do nosso país, e com as diversas culturas, porque Brasília é a nossa capital do Brasil, então lá a gente tem uma amostra de todo o nosso país. Eu só vi isso em São Paulo, assim, que tem todas as tribos por lá, e você lidar com muitas pessoas de muitas denominações religiosas, culturas diferentes, né? Como é seu dia a dia? Brasília é uma cidade jovem. Ela fez agora no dia 21 de abril, 65 anos. E Brasília nasce a partir do sonho de Dom Bosco. E o seu fundador, um ex-seminarista. O presidente Juscelino Kubitschek estudou em Diamantina, no seminário,
não é? Depois percebeu que não era essa a vocação, e sim a política, fazer o bem através da política. Inclusive o Papa Francisco diz que a política bem exercida, não é a mais alta forma de praticar o bem, de praticar a caridade. Juscelino Kubitschek, fundador de Brasília, é o exemplo disso, né? Então, 65 anos de Brasília. E Brasília é construída a partir do sonho de Dom Bosco, por esse fundador católico. E ele pediu que a catedral, não é, fosse construída para ser a sede do poder religioso em Brasília, para ser a Sé católica, o lugar onde está a cátedra do bispo de Brasília, que no caso é o cardeal Paulo César Costa, nesse momento. Então, a catedral se relaciona com Brasília e se relaciona com o mundo com essa característica peculiar. Claro que a Igreja Catedral, a Arquidiocese de Brasília, tem a sua história entrelaçada, mas a Catedral de Brasília é o símbolo de Brasília e é o símbolo do Brasil. Por exemplo, quando o assunto é político, aparece o H. Ou seja, aparece o Congresso, não é? Que é o H, aquela torre, e depois as duas conchas, uma deitada de boca para baixo, outra para cima, não é? Que é o Senado e o Congresso. Então, quando se fala de política, aparece esse monumento. Agora, quando se fala em arte, em cultura, em fé, então aparece a catedral. Então, a catedral vem de Brasília, a catedral vem a ideia do Brasil. Eu, por exemplo, quando morei fora, não é, quando tinha alguma notícia relacionada a esses temas que eu supracitei, então a gente via sempre a catedral. Então a catedral recebe hoje quase 3 milhões de visitantes por ano. É o monumento de Oscar Niemeyer, não é, mais visitado do Distrito Federal. Então, por aí você já vê a magnitude desse templo católico que está sobre a minha responsabilidade. E a gente se relaciona da melhor forma possível, e com o coração aberto. Ano passado, nós fundamos, junto com astronauta, ou seja, o senador Marcos Pontes, de São Paulo, a Frente Parlamentar Católica do Senado, porque não existia. A Frente Parlamentar da Câmara Federal já existia, como também da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e nós reforçamos, não é, de modo que eu celebro todos os meses nas capelas dessas casas, não é, das 3 casas. E também estamos funcionando catequese, não é, para o servidor público dentro dessas 3 casas. Então, a gente, depois da pandemia, desse período que foi assim frio a evangelização, a gente retorna com esse trabalho de catequese, com as missas, não é, atuando agora com a Frente Parlamentar do Senado e também a Frente Parlamentar Federal, né, da Câmara. Inclusive, agora no dia 21 e no dia 22, nós recebemos em Brasília, na Catedral, não é, a visita da primeira, da cruz, que foi celebrada a primeira missa no Brasil, em 26 de abril de 1500, não é? Ali no Monte Pascal, em Porto Seguro, na Bahia, quando chegaram, né, as caravelas, e com a comunidade católica, os padres, né, os freis. Então foi rezada a primeira missa no Brasil, à sombra daquela cruz que visitou Brasília, não é, nesse final de semana, e está percorrendo o Brasil inteiro. E a Frente Parlamentar Católica abraçou com uma sessão solene, falando da importância de que quando houve a primeira missa no Brasil, lá em 1500, 26 de abril, até hoje nunca mais faltou a missa para o povo de Deus. Então, por aí você já pode entender, não é, que a atuação do poder religioso, que é extremamente importante, faz o seu papel. É verdade que tem também a Frente Parlamentar Cristã, a Frente Parlamentar Evangélica, não é? E a gente, dentro de um diálogo, vai trabalhando aquelas possibilidades e trilhando esse caminho que são afins para que a fé, não é, contribua para a salvação das almas, para que a fé ajude as pessoas a ser mais humana, não é? E assim ser mais de Deus. Eu tenho até essa dúvida de muitos jovens, né, quando o objetivo na vida deles é desenvolver a sua fé, buscar
a espiritualidade, mas às vezes eles se tornam totalmente alheios ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, na política, em outros meios, né? Mas o católico, ele precisa também estar inserido, né? Saber o que está acontecendo, agir, até mesmo para interceder, para orar em prol disso, né? Fazendo uso da frase que eu aqui supracitei do Papa Francisco, que a política é uma das formas excelentes de fazer o bem, de praticar caridade, por aí já é um chamamento do Papa Francisco para que a cristandade, isto é, os cristãos, deixe com que essa verdade seja ecoada nas suas vozes e também nas suas ações. Na verdade, todos nós somos seres políticos, né? Já dizia os filósofos pré-socráticos que já temos um pouco dessa relação, dessa política, mas a política do bem, a política que favorece, não é, as pessoas, não essa negra, essa da corrupção, esta de trazer prejuízo ou de fazer injustiça. Essa não faz parte da filosofia e nem da vontade de um cristão político, de um cristão católico. Então, olhar a política e fazer com que a política seja usada para o bem comum é missão de todos nós. Sim, porque ocorre muito de até outras denominações religiosas, às vezes, pegarem esse espaço que o católico vai largando, né? Então, é um dever nosso também estar inserido, mas como o senhor falou, de forma positiva, né? Não essa política partidária que prejudica, mas a política polarizada, mas essa política correta, que busca também a própria igreja ter a sua doutrina social. E de forma bem prática, agir politicamente como um cristão católico é você olhar aquela situação em que você precisa dar uma palavra, que você precisa militar, que você precisa e dizer como que Jesus faria, o que Jesus faria neste momento, que resposta Jesus daria. Porque quando você coloca Jesus na frente e você se informa, não é, a partir dos atos, das palavras, dos ditos de Jesus, com certeza a sua ação política será uma ação que contribuirá para a salvação, para o bem comum. Então, como Cristo fez, como Cristo agiria. Então, a partir dessa perspectiva cristológica, então está o nosso agir, a partir de Cristo. É isso aí. A gente vai agora para o nosso intervalo e daqui a pouco retornamos com mais dúvidas.
São José FM. Apoio Cultural. Buscando uma educação de qualidade para o futuro de seu filho? Colégio Santa Bartolomeia Capitânio completa 60 anos de presença na sociedade amapaense, com seu projeto educativo, cujo valor depende da busca de caminhos capazes de garantir ao aluno seu crescimento integral. Portanto, uma ação pedagógica que intervém exatamente onde se coloca a vida do homem, onde cada pessoa decide a orientação que quer imprimir à própria existência e se constrói como pessoa. Colégio Santa Bartolomeia, 6 décadas a serviço da vida. Venha você também fazer parte desta história. Educação infantil, fundamental anos iniciais, fundamental anos finais e ensino médio. Endereço: Avenida Duque de Caxias, 908, fone 2101-0300. A Rádio São José precisa da sua contribuição para continuar a missão de evangelização, pois é com a sua doação que a nossa frequência 100.5 chega nas mais diversas localidades. Seja um sócio evangelizador. Doe através da chave Pix 96 98805 7355. Em nome da Mitra Diocesana de Macapá. Salve o comprovante e envie para nossa amiga Edneuza através do número 991628460. Vem fazer parte dessa família e ajude na evangelização. Você quer presentear um irmão da fé? Com a Cheia de Graça Presentes artigos religiosos católicos, você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse nosso Instagram, cheiadg_presente 2022, página no Facebook, Cheia de Graça Presente. Ou se preferir, contate o WhatsApp 991 71 15 18 e faça a sua encomenda de terços, chaveiros, canetas, pulseiras personalizados com temas religiosos de sua preferência. Cheia de Graça Presentes, porque aqui presentear é também evangelizar. Atenção para os dias e horários das celebrações da Paróquia São Pedro. No sábado, Igreja Cristo Salvador, às 18 horas. Na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, às 19 horas e 30 minutos. Domingo, na Igreja São Pedro Apóstolo, às 7:30 da manhã e às 18 horas. Na Igreja São Paulo Apóstolo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Na Igreja São Roque, às 9 horas da manhã. Dias de segunda, quarta e sexta, na Igreja São Pedro, missa às 18 horas. Na quinta-feira, na Igreja São Pedro, missa de louvor e adoração às 19 horas. Todo mês, no dia 29, às 18 horas, missa do Impossível de São Pedro. Confissões toda quinta, às 18 horas, na Igreja São Pedro. A Secretaria Paroquial funciona de segunda a sexta nos horários de 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Você pode ter um Honda, Honda é Safira. Vai na Safira que lá tem condição. Todo mundo sabe que um Honda é um Honda. E até tira onda por andar de carrão. E aqui fica a dica para quem não sabia que aqui Honda é Safira e lá tem condição. Você pode ter um Honda, Honda é Safira. Vai na Safira que lá tem condição. Paróquia Jesus de Nazaré. Horários das Santas Missas. Igreja São José de Anchieta, terça-feira, às 18h30. Domingo, às 9 horas da manhã. Igreja Matriz Jesus de Nazaré, de segunda a sexta-feira. Santa Missa, às 18 horas. Sábado, às 7 horas da manhã e às 18 horas. Domingo, às 7:30 da manhã e às 18 horas. Venha celebrar conosco. Tem pra morar, tem pra trabalhar, tem no preço certo e você pode pagar. No piso, na parede, onde mais você precisa. A Porto Belo Shop decora a sua vida. Para você que pensava que era impossível ter os melhores pisos e revestimentos no seu espaço, a Porto Belo Shop vai te surpreender. Porto Belo Shop, Santos Dumont com Cora de Carvalho, Santa Rita. Programa uma realização do Seminário Diocesano de Macapá.
Programa Vinde Verde. Para você que chegou agora, a gente está em uma entrevista especial aqui, né? Porque estamos nesse período de sede vacante. Estamos aqui acompanhando diretamente, eu particularmente, né? Mas muita gente que eu acompanho está acompanhando diretamente o Vatican News, as lives ao vivo. Os olhos do mundo estão voltados agora para o funeral do Papa, né, durante todos esses dias, e muito em breve também o conclave. Aí que a gente vai ficar, não vai desgrudar os olhos da internet, mas por um bom motivo, né? Não vai ser um motivo ruim. E por conta disso, estamos aqui recebendo o padre Agenor, que inclusive ele já foi comentarista da Rádio Vaticana, né? Ele conhece bem todo esse movimento da imprensa mundial, e é pároco, talvez, do coração pulsante do Brasil, que é aquela cidade linda, Brasília, mais precisamente na esplanada dos ministérios, né, onde o poder circula. Mas por falar nisso, eu queria o nosso foco, o nosso tema mesmo de hoje, que estamos voltados, se vocês olharem meu celular agora, toda hora, Vatican News. A sua relação com o Papa, quais mensagens o senhor acha que o Sumo Pontífice deixa para a humanidade, coisas que vão ficar na história, né? Seminarista Edgar, eu tive essa oportunidade de poder estar com o Papa Francisco em várias ocasiões. Primeiro, no ano de 2018, quando eu morava e estudava em Roma, o meu colégio, chamado Pio Brasileiro, que é o colégio que acolhe estudantes, padres do Brasil, tinha uma audiência com o Papa, não é? Lá no Vaticano. Então, foi o meu primeiro contato com o Papa Francisco, não é? Tiramos fotos, cumprimentamos, saudamos o Papa. Então, foi a primeira experiência, e ali o aspecto da simplicidade do Papa Francisco já me chamou a atenção. Porque nós acompanhamos, não é, a renúncia do Papa Bento XVI, um grande Papa, um dos maiores gestos do Bento XVI, a meu ver, não é, foi reconhecer a sua fragilidade, não é, para poder conduzir o barco de Pedro, e assim para que um outro Papa com vigor pudesse tocar o barco para frente. E foi o que aconteceu. Para mim, um dos maiores atos do Bento XVI. Mas e quando eu vi o Papa Francisco ali aquela primeira vez, ele renunciando o apartamento do Papa, renunciando algumas pompas que o Papa tinha, como os próprios sapatos, não é, próprios, como um carro próprio, e tantas outras recursos que o Papa usa por segurança, que o Papa usa, não é, por ser o chefe de Estado. Então, ele renunciar tudo isso, mostrando a sua simplicidade, e depois escolheu o nome de Francisco, não é? Ele é inédito por isso, né? Por escolher, não é, um nome pela primeira vez. É inédito o Papa Francisco por ser um latino-americano, por ser um Papa do fim do mundo, como ele disse, né? Então, são várias coisas particulares do Papa Francisco, original do Papa Francisco. Então, essa simplicidade me comoveu muito, mas um homem de muito vigor. Ele disse para nós: olha, a vida do Papa não é fácil, viu? Então, o vigor e o trabalho do Papa Francisco, para mim, e a simplicidade. Depois, o humor do Papa Francisco, brincalhão, uma alegria contagiante, sempre sorrindo o Papa. Nossa, como aquilo me tocou muito no meu primeiro encontro. Lá na nossa audiência, no Vaticano, os padres, né, estudantes internos de Roma, ele dizia assim: olha, vocês brasileiros estudem, hein? Estudem, e nada de beber cachaça. Ele dizia assim: nada de beber cachaça. Implicância do argentino. Mas no sorriso, né, numa alegria. Então, o Papa Francisco, simplicidade, humor, alegria. E logo em seguida, Edgar, a convocação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia.
onde o Papa Francisco incansavelmente diz: a misericórdia é para todos, a igreja é para todos, não é? Vinde, não é? E experimente esta misericórdia. Foi no ano de 2016. 2016, justamente. Então, isso me impactou muito. Para mim, ele é o homem da simplicidade, como São Francisco. Ele é o homem da misericórdia, por causa do ano extraordinário da misericórdia. Ele é o ano da esperança. Ele é o homem da esperança. Agora convocou, não é, o jubileu extraordinário a cada 25 anos, trazendo o tema de peregrinos da esperança. O homem da alegria. Então, assim, são muitas características que eu poderia dizer: o homem da alegria, o homem da misericórdia e o homem da esperança. Não é assim, de modo bem sintético, para falar do Papa Francisco que me toca. Eu vou até lhe relatar a experiência mais significativa que eu tive com o Papa Francisco. Foi no momento mais de maior dor que eu tive na vida. Porque recentemente também perdi meu pai, mas em 2013, entre o dia 25 ao dia 27 de julho, no caso dia 27, minha mãe faleceu no dia 27. Só que nesses dias anteriores, ela estava internada em Belém. Tinha 44 anos, né? Tava com um estágio terminal de câncer, bem jovem. E o que estava acontecendo nesse momento, nesses dias, a Jornada Mundial da Juventude. Então, assim, eu lá em Belém, no hospital, nos momentos que a gente revezava, tinha aquela dor de já saber que em algum momento ela iria partir, né? Eu ia pro corredor e na TV a Globo transmitindo uma mensagem do Papa. Então eu naquele momento foi um consolo. Foi um consolo. E eu nem estava tão ligado à igreja assim. Talvez aquela tinha sido assim, uma oportunidade. Por quê? O Papa tinha sido eleito em março. Pouco a gente conhecia. Então eu acompanhei pela TV essa jornada mundial, já aqui no Brasil, né? Eu acho que foi a primeira viagem internacional, sim. E aquilo foi um grande consolo. E eu fui ressignificando esses momentos. Esse momento na minha vida, naquele momento talvez eu nem tivesse entendido essa importância, né, de tudo. Nesse ponto que você aqui acabou de testemunhar, eu também tive uma experiência com o Papa, no meu segundo encontro com o Papa, que foi no ano de 2019, depois que nós fizemos o comentário da missa de Páscoa na Praça São Pedro, ali atrás da sacada onde ele aparece quando ele é eleito ou quando ele dá a benção para o mundo. Ali tem as cabines, não é, aonde fica o pessoal da rádio, né, de várias línguas. Então o Papa cumprimentou todos nós e eu levo para o Papa um terço para ele abençoar e peço a ele para rezar pela minha irmã. A minha irmã no Brasília, não estava bem de saúde, muito fraquinha, e eu pedi, Santità, per favore, prega pela minha sorella, porque lei é malata. Eu disse: Santidade, por favor, reza pela minha irmã, porque ela está doente. E o Papa me perguntou qual o nome dela. Não é? Aí eu disse o nome da minha irmã e ele disse: sim, pregherò per lei, sim, rezarei por ela, disse o Papa, não é? E me deu a bênção, não é? E a bênção para minha irmã. E graças a Deus a minha irmã recuperou da crise que ela estava passando naquela ocasião. Então também uma experiência de dor, de doença, não é, na minha família, que o Papa Francisco. Então o Papa Francisco é esse acolhedor. Tem um ditado, Edgar Lucas, muito interessante em Roma, que dizem que na época do Papa Karol Wojtyła, as pessoas iam à Praça São Pedro para poder ver o Papa São João Paulo II, por causa do seu carisma, não é? Depois veio o Bento XVI, o cardeal Ratzinger. O Papa Ratzinger, as pessoas iam para poder ouvi-lo. Ele era o Papa teólogo, não é? Era professor, catedrático, doutor, não é? Um dos 5 intelectuais do mundo, o Papa Bento XVI, segundo a revista Times. Então, o povo ia à Praça São Pedro para poder ouvir
Bento XVI. E no Papa Francisco, as pessoas iam para sentir, para tocar o Papa Francisco, não? O Papa Francisco do povo, que aqui no Brasil, como você citava, na Jornada Mundial, ele parou no meio eu acho que é a Avenida Brasil, quando ele estava chegando, né, do aeroporto do Galeão para ali onde iria ficar hospedado. Então houve um furo na segurança e o Papa, não é, cumprimentando o povo no meio da pista e assim por diante, né? Então o povo queria tocar Papa Francisco, né? O povo queria, tanto é que a multidão de gente que está lá agora na Basílica São Pedro, velório aberto para visitação ao público de 3 dias e as filas são intermináveis, não é? Então mais um testemunho, uma característica do Papa Francisco, esse homem que sente, não é? Esse homem que fala dos pobres para os pobres, o homem que lava os pés dos encarcerados, não é? Um homem que beijou os pés dos irmãos que precisavam ser reconciliados, o homem que pediu perdão, não é, aos índios quando ele foi ao Canadá, falando, né, do genocídio cultural por parte da igreja. Então o Papa Francisco é esse homem sensível, é esse homem do povo, né? Pois é, e é muito lindo essas mensagens. Eu acho que além dos documentos, né, o Papa ele teve muito a sua opinião, mesmo fora da cátedra, né? Até eu lembro daquelas viagens em que ele assumia o microfone do avião, né? Uhum. E ele deu muito a sua opinião, né? Talvez eu não entre em certos assuntos porque não é essa a função do programa, mas ele demonstrou um pouco do que a gente estava falando no início do programa, né, de não estar avesso ao que a gente fala como política, né, coisa pública, porque a igreja também ela precisa avançar e tratar temas delicados que vão surgindo, né, na humanidade. E o Papa Francisco foi esse corajoso. Não é? Outra característica, a meu ver, atribuída ao Papa Francisco é sua coragem, não é? Por exemplo, eu que estou aqui, não é, na terra sua, aqui no norte do nosso país, aqui na região amazônica, ele convocou um sínodo sobre a Amazônia, preocupado com a evangelização das comunidades ribeirinhas, por causa da escassez de sacerdotes, da escassez de evangelizadores. Não é? Até se tocou na questão do viri probatis, não é, que era uma questão voltada para atender a demanda da evangelização aqui nessa região da Amazônia. Então, que homem corajoso, convocou um sínodo para poder escutar, não é, os prelados, escutarem os bispos, escutarem as pessoas, não é? O Papa convocou um sínodo para escutar com a escuta, não é? O sínodo sobre a sinodalidade, que é o caminhar juntos, é um momento em que o Papa Francisco promoveu para poder escutar as pessoas, não é? Por isso o tema da missão, da escuta, não é? Da participação. Então veja como o Papa é corajoso, procurou dar respostas às dificuldades do tempo. Você dizia, não é, que não é o mérito, mas várias vezes ele pegou o microfone em um desses voos e falava sobre coisa. Por exemplo, perguntado para ele sobre a questão da relação homoafetiva. Em 3 assuntos o Papa tocou nesse tema, não é? Vindo aqui para o Brasil mesmo, ele falou sobre quem sou eu para julgar uma pessoa, não é, que ele não conhece, quais são as motivações para que a pessoa tenha uma prática, não é, homoafetiva, quem é ele para poder condenar tais pessoas. E assim, em diversas outras 2 ocasiões, o Papa Francisco corajosamente, não é, deu uma resposta para essa realidade que a gente vive no mundo inteiro. A ecologia, não é? A gente falava do viri probatis, a possibilidade da questão não é, da ordenação de homens casados, a questão da homoafetividade, a questão da ecologia, era isso que eu queria falar, não é? A questão da sinodalidade, a casa comum, não é? A defesa
não é, de termos consciência de que a obra da criação deve ser um meio de louvar a Deus. Então, o Papa Francisco, em síntese, é esse homem que reforma a igreja por dentro e por fora. O legado do Papa Francisco, Deus queira que não seja esquecido, mas que seja continuado. Que o próximo Papa, que o Espírito Santo está preparando para nós, possa dar essa continuidade a essa grande reforma que o Papa Francisco trouxe à Cúria Romana, trouxe através do sínodo, não é, sobre a palavra, sobre a família, Amoris Laetitia, agora sobre a sinodalidade, sobre os jubileus da misericórdia, da esperança e os seus documentos, não é, que são tão importantes para nós. E a sua despedida, né, um dia depois do domingo da ressurreição, estando no ano jubilar, e a própria campanha da fraternidade tendo no cartaz, né, a imagem de São Francisco de Assis. Às vezes parece que é tudo combinado assim, mas... o Espírito combinou tudo, né? Porque eu sou, assim, parece ser estranho isso que eu vou falar, mas o Papa Francisco foi aquele que combateu o bom combate, não é? Ele, com a sua debilidade, ele já ascendeu ao papado com a fragilidade, né, com a doença, mas ele foi até o fim, combateu, governou a igreja por mais de 12 anos e 40 e poucos dias, e partiu depois do domingo de Páscoa, não é? Sem renunciar, que era aquela grande sombra que vinha sobre o Papa Francisco por causa da malatia dele, por causa da doença. Vai renunciar, não vai renunciar, deve renunciar, não tem forças para tocar para frente. E o Papa foi até o fim, não é? Na véspera da sua morte, deu a bênção, passou no meio do povo, não é? E na segunda de Páscoa fomos surpreendidos com a sua passagem, mas que combateu o bom combate, mas que foi fiel, não é? E que não renunciou, e que foi corajoso, e que deixa esse legado para a igreja inteira. Amém. E já vamos encerrar, Padre, vamos nos despedindo, e que o Senhor abençoe esse nosso programa, abençoe os nossos ouvintes. E quinta-feira que vem, de novo, às 2h, estamos de volta aqui, né? Já com mais próximos, talvez, do conclave. E o senhor sempre será muito bem-vindo aqui na nossa diocese. Muito obrigado. Imagina, eu agradeço você, seminarista Edgar, né? Também o seu reitor, né? Padre Rosielson. Pois é. Inclusive ele me convidou para presidir a missa das 18h lá na paróquia, não é, do lado do seminário. Ah, sim. Paróquia Jesus de Nazaré. Daqui a pouco, quem está ouvindo agora, queira conhecer o Padre Agenor, estaremos lá, os seminaristas também todos. Então é domingo às 18h. Domingo. Isso, domingo às 18h. Eu achei que era hoje. Domingo às 18h na paróquia Jesus de Nazaré. Tá bem, então eu agradeço também a acolhida do Padre Fábio, não é, que é o nosso diretor aqui. Estou hospedado na casa dele, lá na paróquia São Pedro. Ali do Beirol. Então eu sou muito grato pela acolhida de vocês, amapaenses, não é isso? E Brasília está de portas abertas, é a nossa capital. E a você, jovem que está nos escutando, não é? Deixe Deus ser Deus na sua vida, não é? Deixa Deus falar em ti. Deixa Deus fazer uma obra através de suas mãos. Deixa Deus ser visibilizado através da sua face, escutado através da sua voz, não é? E apresentado ao mundo através das suas mãos. Deus abençoe a todos vocês. Amém.